Irmãos, graça e paz. É com muita alegria que nós nos reunimos novamente nessa escola bíblica dominical. É com muita alegria que nós recebemos vocês em nossas casas, aqui dentro da nossa igreja virtual. Com muita alegria que nós estamos reunidos aqui. Hoje nós vamos dar continuidade a uma série de estudos que falam sobre alguns temas bem atuais, bem contemporâneos, e nós vamos estar estudando hoje sobre o tema o problema de famílias desestruturadas e quais são as consequências de nós termos essas famílias desestruturadas em nossas vidas. Gostaria de ler uma palavra que fica em Isaías 58:12, que ele vai nos basear a nossa lição de hoje. Isaías 58:12, que fala o seguinte, que o seu povo reconstruirá as velhas ruínas e os alicerces antigos, e será chamado reparador de muros, restaurador de caminhos e de moradias. Vamos orar então, antes de nós começarmos a estudar. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque o Senhor nos tem reunido como igreja do Senhor para estarmos aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja revelando a Tua Palavra em nós, que através do estudo dessa Tua Palavra, o Senhor possa nos ensinar, nos instruir a mudar a nossa forma de agir e de pensar, para que nós possamos ter um renovo de vida no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus tem levantado uma igreja corajosa, uma igreja que vai mudar essa geração, vai mudar a realidade dessa geração, amém? A igreja do Senhor se levanta para nós sermos reconstrutores de velhas ruínas. Quando nós falamos de velhas ruínas, é porque existiu as novas, né? Já existiu as coisas novas, e essas novas ficaram velhas, e nós estamos aqui como igreja para reconstruir as coisas antigas que ficaram novas. Nós vamos fazer ela ficar nova, né? Nós vamos restaurar os alicerces antigos, como esse versículo que nós lemos agora, né? Aquilo que Deus já tinha preparado, projetado desde o início, lá no Éden, como família, nós vamos estar restaurando esses alicerces antigos. O marido e a mulher serem uma só carne, nos transformarmos numa só família, né? Seremos chamados reparador de muros. Nós precisamos criar um muro ao redor de proteção da nossa família. Nós precisamos criar condições para que a nossa família consiga construir casas em segurança. Eu falei sobre isso eu já preguei sobre isso numa das mensagens anteriores, no dia 4 de agosto de 2019. Se vocês quiserem rever de novo esta mensagem, está lá sobre o tema restaurando os muros de proteção. Então, é para isso que Deus tem nos levantado contra esses problemas de famílias desestruturadas. Deus nos tem levantado para reconstruirmos os caminhos antigos do Senhor. E nesse estudo nós vamos ver que o que acontece quando nós temos menos depósitos emocionais e mais retiradas emocionais do que nós adicionarmos os depósitos emocionais na nossa família. Nós vamos ver o que acontece um saldo negativo emocional na nossa família. E vamos ver que esse saldo negativo é totalmente nocivo à sociedade. Porque ao invés de nós construirmos castelos fortes em nossos corações, nós estamos alargando ainda mais os buracos emocionais das pessoas, das nossas famílias.
E vamos ver também que Deus é poderoso para reverter esse saldo negativo, aprendendo como restaurar o propósito original de Deus sobre as nossas famílias, amém? Na verdade, a família é um projeto de Deus, né? Nasceu no coração de Deus. O pastor Marcelo já disse várias vezes aqui que Deus é o nosso Pai. Jesus mesmo nos revela que Deus é o nosso Pai, e que Ele é o Filho, e que o Espírito Santo ele faz um papel de mãe, né? Então assim forma-se uma família, e por ser um projeto de Deus, Satanás faz de tudo para tentar destruir esse princípio fundamental, esse porto seguro que é a família. E porque Satanás sabe que se ele destruir esse porto seguro nosso, ele nos destrói, ele consegue destruir a família, ele consegue destruir, portanto, o restante da sociedade, porque a sociedade é feita por famílias. E é na família que nós deveríamos estar sendo nutrido os nossos principais valores, que eu vou citar vários agora, por exemplo, amor, carinho, cuidado, proteção, respeito, paz, perdão, confiança. Então, dentro das nossas famílias nós deveríamos estar tendo esse tipo de valores, autocontrole, alegria, satisfação, encorajamento, honestidade, verdade, construção de autoestima, liberdade, gentileza, hospitalidade, generosidade, compreensão dos mais fracos, sinceridade nos sentimentos, para abrirmos nosso coração, para falarmos coisas íntimas nossas. Enfim, são vários aspectos positivos que fundamentam a nossa vida. Mas em Filipenses 4:8 diz assim: tudo quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma verdade há e se algum louvor existe, isso ocupai os vossos pensamentos. Vocês podem perceber que tudo isso, dessas virtudes boas que deveriam ser passadas dentro da nossa família, não estão sendo, infelizmente, não estão sendo passados. E aí, infelizmente, a nossa família, que deveria ser o local onde essas virtudes deveriam ser depositadas em nossas vidas, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após anos, para termos o estoque emocional, físico e espiritual dessas boas virtudes para enfrentarmos a vida depois, nós deixamos de ter isso, né? Se nós tivéssemos esse estoque de virtudes, esse estoque emocional dentro de nós, não apenas a gente poderia enfrentar a vida, mas também a gente poderia deixar o legado para as próximas gerações. E engraçado que eu vejo que o que temos visto é que esse tipo de relacionamento familiar, esse tipo de construção de virtudes dentro da família tornou-se uma exceção e não a regra. Na maioria das vezes temos déficit de saldo de virtudes emocionais em nossa família, né? Já saímos devedores no saldo negativo para enfrentarmos a vida. Isso porque a nossa família não virou esse depósito de virtudes emocionais boas, mas sim a gente vê que a nossa família, as nossas famílias estão desestruturadas, e essa dívida emocional só aumenta ao longo dos anos, né? Porque as famílias estão doentes e, por consequência, a sociedade se tornou doente, e este buraco emocional só tem aumentado. Ao invés desse buraco emocional ser tapado
para que se construa um castelo forte sobre os nossos corações, nós temos visto exatamente a desestruturação da família. E por que isso acontece? Porque uma razão principal, ela se chama relacionamento. Reparem que quanto mais próximo nós temos os nossos relacionamentos, mais nós construímos ou desconstruímos algo. Nós somos construídos ou nós somos totalmente destruídos. Feridas de pessoas mais próximas a nós doem muito mais do que as pessoas mais distantes. E é sobre esse relacionamento próximo que Satanás tem atacado as nossas famílias, para alargar ainda mais o buraco de discórdia nas famílias. E isso tem se repetido de geração em geração, criando buracos ainda maiores, desestruturando assim então as futuras gerações. Eu gostaria de ver rapidinho alguns distúrbios de desestruturação das famílias que nós podemos encontrar aqui na Bíblia. Logo no início, lá em Gênesis, nós podemos ver uma mentira geracional, por exemplo. Abraão e Sara, quando entraram na frente do rei Abimeleque, eles mentiram ou disseram uma meia-verdade. Eles já eram casados e Abraão combinou com a Sara, que era muito bonita, que ela era a sua irmã. E é interessante, em Gênesis 20, versículo 4, Gênesis capítulo 20, versículo 4, fala que Abimeleque quase possuiu a Sara, ou seja, quase transou com a Sara, queria tomá-la para si. Então ele fala, ora, Abimeleque ainda não havia possuído, ou seja, ainda não tinha feito a relação sexual, ou seja, colocou ela para dentro de casa e quis ter relações com ela como marido e mulher, sendo que a Sara já estava casada com Abraão. Imagina, Então Deus falou para ele em sonhos, e disse para Abimeleque: se você tiver relações com a Sara, você vai morrer, porque ela já tem marido. E então Abimeleque chama Abraão e fala: por que você mentiu desse jeito? E vocês podem perceber que logo depois, em Gênesis 26, versículo 8, Isaac e Rebeca fazem a mesma coisa. Eles fazem esse tipo de mentira também, geracional. E mais uma vez Abimeleque fala: quase que as pessoas aqui da nossa terra se pegarem a sua esposa, a Rebeca, que também era muito bonita. Você está querendo trazer destruição para todos nós? É isso que você está querendo fazer? Então, de novo teve essa mentira geracional que foi passada de uma geração a outra. Um outro exemplo de distúrbio, de desestruturação de família, podemos ver sobre a predileção de filhos. A gente tem exemplos aqui na Bíblia em que o pai gosta mais de um filho do que do outro, ou a mãe gosta mais de um filho do que do outro, e que tipo de problema isso gerou, Por exemplo, a gente pode ver que Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Em Gênesis 27, 28, versículo 28, nós podemos ver que tipo de problema isso trouxe. Depois Jacó, o pai, amava mais a José, o filho. Tanto é que isso gerou o ódio entre os irmãos e quase a morte de José. Então nós vemos aqui que esse tipo de distúrbio de você gostar mais de um filho do que do outro pode levar a esse tipo de situação de quase morte, ódio entre os irmãos da família. Podemos ver também idolatria aos filhos, quando Eli, em 1 Samuel 2, 29, ele estava
a Bíblia diz que ele honrou mais aos seus filhos do que a Deus, não os repreendendo, mas deixando fazer o que eles quisessem. Então, Eli estava honrando mais aos seus filhos do que ao próprio Deus. E os filhos de Eli, eles estavam prostituindo-se na frente do templo, coisa vergonhosa, coisa que jamais iria ser aceitável. Então, nós vemos um distúrbio aqui de idolatria aos filhos. Nós vemos também um distúrbio também de uma mulher que era desprezada como mulher. O marido desprezava a mulher, que fica em Juízes capítulo 19 e 20, em que um levita tinha uma concubina, e essa concubina era a segunda esposa, não a esposa principal. A esposa, ela foi usada como um objeto e foi estuprada a noite toda, e depois ela morreu, e esse levita, a sangue frio, cortou essa mulher em 12 partes e enviou para as 12 tribos de Israel, e isso levou a uma guerra civil que quase dizimou a tribo de Benjamim. Então vocês podem ler esse episódio de desprezo, o homem desprezando a mulher, em Juízes capítulo 19 e 20, é uma das tragédias mais difíceis de engolir, como está escrito isso, na Bíblia. Nós vemos também um outro distúrbio da falta de respeito da mulher para com o marido, quando Mical, que era esposa do rei Davi, filha do rei Saul, desonrou o marido por ver o Davi contente, dançando quando ele recuperou a arca, e por causa da atitude do coração de Mical, e uma palavra maldita no seguinte, não bendita, não, uma palavra do coração dela, ela perdeu toda a honra perante o seu marido. Então, nós vemos também que muitas das vezes, no meio da nossa casa, a mulher perde o respeito para com o marido, e isso traz a desonra do marido em relação a ela. O marido já não a considera mais. Nós também vemos a omissão do pai com os filhos, quando Davi, ele enxergava, ele via na sua frente coisas terríveis acontecerem na sua casa, mas ele não fazia nada. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 21 e 28, e isso levou a tragédias de irmãos matarem irmãos, Aminon abusando de sua irmã Tamar, e depois Absalão matando Aminon, coisas terríveis dentro de casa. Nós vemos também, ainda com o rei Davi, o adultério de Davi com Betseba, em 2 Samuel, capítulos 11 e 12, nós vemos distúrbios acontecendo, adultério acontecendo dentro das famílias, e nós vemos também idolatria acontecendo dentro do lar. O rei Acabe e Jezabel, o rei Acabe às vezes até queria seguir a Deus, mas Jezabel, ela era totalmente idólatra. Em 1 Reis, capítulo 21, capítulos 21, 25 e 26, ele narra sobre o que aconteceu. Então, são vários tipos de distúrbios que podem acontecer em nossas famílias. Podem acontecer esse tipo de mentira geracional, predileção de filhos, eu gosto mais de um filho do outro, idolatria aos filhos, fazer com que os filhos se tornem o rei da casa, o desprezo, o homem desprezando a mulher, assim como foi aquela questão do levita em Juízes, a falta de respeito da mulher junto ao marido, com o marido, como aconteceu com a Mical, a omissão dos pais com os filhos, vem do rei Davi, adultério também acontecendo dentro de casa, assim como foi com Davi, idolatria e julgo desigual dentro do lar, como aconteceu com o rei Acabe e Jezabel. E na verdade nós vemos que todas essas coisas levam
à destruição, ao desequilíbrio, à desestruturação das famílias. Na verdade, todos nós sabemos o que fazer, nós sabemos e conhecemos o que deve ser feito. Na teoria tudo é conhecido, mas na prática nós não conseguimos executar o que nós conhecemos e nós sabemos. Por que isso acontece? Isso acontece porque as feridas que estão no nosso coração, as feridas que estão emocionais, nos tiram a razão e nos levam ao descontrole emocional dentro do lar. Aquilo que eu já tinha falado, que Satanás usa os relacionamentos mais íntimos para nos machucar, né? Os relacionamentos mais íntimos podem construir ou derrubar a gente, destruir a gente. Então nós devemos ser curados no nosso nível emocional. Eu acredito que muitos de vocês, mesmo que não tenham ouvido falar da Bíblia, nós sabemos que devemos amar a nossa esposa, nós devemos respeitar o nosso marido, nós devemos amar os nossos filhos. Isso é um sentimento, um conhecimento global, já é comum. Ninguém casa com uma outra pessoa, a não ser junta-se com outra pessoa, se não gostar dela. Deveria ser assim. Nós sabemos disso, mas a partir dos anos, a partir do tempo que vai passando, as feridas emocionais vão se arraigando dentro da gente, e essas feridas emocionais nos levam a ter o descontrole emocional, e nossas atitudes são diferentes daquilo que nós gostaríamos de ter. Então, nós devemos levar essas nossas dores emocionais para a cruz, aos pés de Jesus. Nós devemos pedir que Jesus venha a curar essas nossas feridas, né? E muitas vezes a cura dessas feridas, ela é tão dolorosa que nós não temos forças para encará-la sozinho, né? Queremos fugir dessas feridas porque elas nos fazem relembrar de coisas terríveis que aconteceram conosco, né? Eu fico pensando, por exemplo, sobre uma pessoa que foi abusada sexualmente durante a sua infância. O quanto disso traz de feridas emocionais para dentro de si, e só de relembrar aquilo traz lembranças terríveis, que a pessoa não quer enfrentar isso sozinho. Muitas vezes nós precisamos de ajuda externa para encarar essas feridas, né? Por exemplo, o medo da rejeição, o medo do desprezo, o medo do abuso físico, a raiva, a indignação de sermos injustiçados quando não fizemos nada, a incompreensão. Nós precisamos levar isso à cruz de Cristo, esses sentimentos que nos trazem a nossa irracionalidade, o nosso descontrole, a cruz de Cristo, mas ao mesmo tempo nós não conseguimos fazer isso sozinho, né? Então, eu vou dizer aqui, né, que nós na igreja, nós estamos de braços abertos para ajudá-los, meus irmãos, né? Não tenham medo, não tenham receio de procurar a igreja, de nos procurar para que essas feridas possam ser curadas. Porque essas feridas que vão se amontoando dentro de nós, esses buracos emocionais vão se alargando dentro da gente, a gente não sabe como tampar esses buracos para construir os nossos castelos fortes em cima, e nós ficamos desconstruindo a nossa família, desestruturando as nossas famílias, e os nossos filhos vão ficando sem referência de como construir uma família saudável. Então, procure a nós na igreja, procure os pastores. Nós temos um curso de casais chamado Curso Aliança, que tem sido uma bênção para muitas famílias, tem reestruturado famílias. Então venha nos procurar, falar conosco, que nós queremos estender as mãos para ajudar. Então, como é que nós podemos ser curados dessas feridas de uma maneira prática?
Eu vou dizer aqui dois princípios de nós conseguirmos ter essa cura do Senhor, né? A primeira coisa é que nós precisamos reconhecer que existe uma legalidade emocional que nos aprisiona. Na verdade, toda ferida emocional acontece por causa de uma legalidade e uma semente de mentira que Satanás plantou dentro de nós, e que nós aceitamos essa semente da mentira como sendo verdade, e alimentamos essa semente cresce, e isso se torna cômodo para nós. Eu vou explicar logo em seguida, né? Precisamos tratar dessa legalidade, anulando-a completamente. A gente precisa saber onde está essa legalidade que entrou em nós, e nós precisamos tratar, né? Eu vou dar um exemplo da falta de perdão, como do meu exemplo próprio, para que vocês consigam entender o que é essa legalidade. O meu pai era muito rígido, era muito violento, ele descontava em nós, na família, nos filhos, e principalmente em mim, que eu sou o filho mais velho, essa frustração dele, essa raiva dele, e por mais de 20 anos eu vivi um inferno na minha casa. Era briga, era cobrança, o tempo todo era apanhar de vara do meu pai. Isso ele já era cristão, inclusive, né? E eu achava que o meu pai não cumpria o seu papel de pai no meu lar, né? Então, por causa disso, eu não conseguia perdoar o meu pai. Essa questão de perdoar o meu pai é uma legalidade que estava dentro de mim. Olha aqui a legalidade, né? Eu não perdoava o meu pai. E vocês podem pensar, puxa, mas ele fazia coisas que ele não deveria fazer. E como eu era, desde criança, eu fui criado dessa forma, a criança não entende, né? Mas eu deixei com que essa legalidade entrasse dentro de mim, né? E eu não perdoava das coisas que ele tinha feito contra mim, e na adolescência e na juventude eu me revoltei contra ele, e eu acabei fugindo da minha casa. E essa legalidade de eu não perdoá-lo, né, colocou uma semente de mentira dentro de mim, que eu não era amado pelo meu pai, né? E por vários anos eu lutei, e ainda luto contra esse sentimento de desprezo, de injustiça de vez em quando, né? Todas as vezes, por exemplo, que a minha esposa, ela me faz lembrar algo que meu pai tinha feito em mim, ativa-se um gatilho da minha memória, chamada memória killer, uma memória destruidora, e eu acabo explodindo com ela, eu acabo perdendo a razão com ela, falando coisas que eu não deveria, e agindo de forma irracional com ela, e eu acabo machucando ela. E como é que eu resolvi isso então dentro de mim? Um dia eu estava lendo a passagem do filho pródigo em Lucas 15, e o Espírito Santo me falou claramente naquele momento: você é o filho pródigo, eu era o filho pródigo, que eu precisava me arrepender dessa falta de perdão. Eu era a pessoa que tinha saído de casa, literalmente, e vivido vários anos comendo comida de porcos. Eu precisava me reconciliar com meu pai, pedir perdão para ele, né? E eu chorei uma noite inteira, eu fiquei chorando, eu falei: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu fui lá e eu pedi perdão pessoalmente com o meu pai, e por incrível que pareça, o meu pai não me perdoou naquele momento, mas eu fui lá e pedi perdão. Eu pedi perdão tanto para ele como também na igreja, publicamente, né? Porque eu saí de casa, eu não obedeci ao meu pai, eu queria ser rebelde com o meu pai, eu não tratava ele com respeito, apesar de eu ter todas as razões, mas eu não conseguia, como adolescente, como jovem, como criança, que eu fui vários anos sendo colocado desse jeito, uma palavra dentro de mim que ficava brigando comigo mesmo o tempo todo era: pais, não dei motivos para que os seus filhos se irem contra vocês. Isso é bíblico, isso é uma palavra, né? Então, não leve o seu filho à ira,
E eu esqueci onde que está esse versículo agora, mas eu sempre pensava, o meu pai sempre me leva à ira, né? Mas aquela falta de perdão dele, eu em relação a ele, era uma legalidade que estava dentro de mim. E quando o Espírito Santo me indicou isso, me indicou essa legalidade, eu liberei o perdão para ele. Eu falei, Deus me perdoa e meu pai me perdoa. A primeira coisa, eu já estava morando aqui em Lavras, no alojamento. A primeira coisa, quando eu encontrei ele lá em São Paulo, quando eu fui com ele lá em São Paulo, eu pedi para ele, pai, me perdoe. E eu falei isso também na igreja, na frente de todo mundo. Quando eu liberei o perdão, eu não fiquei mais cobrando dele o que eu achava que ele deveria ter sido correto para comigo. Então, não importa se ele foi errado ou certo comigo, eu liberei o perdão para ele. Eu fiquei livre desse sentimento de dívida dele para comigo. E eu consegui ser um homem livre, eu consegui então fazer pela primeira vez com que aquilo não me atormentasse mais, porque eu brigava com meu pai de dia, durante os dias normais, e à noite também, quando eu dormia, eu sonhava que eu estava tendo pesadelo brigando com meu pai. Então eu ficava brigando com meu pai 24 horas por dia. E quando eu liberei o perdão para ele, aquele peso dentro de mim, aquela legalidade que estava construindo, foi lançada por Satanás dentro de mim, foi retirado. Então, no curso de Casais Aliança, como eu já falei, nós aprendemos que não podemos deixar que o fato ou a pessoa que gerou a ferida em nós se torne maior do que o próprio Deus. E no meu caso, o meu pai, ou a ferida que ele causou em mim, era maior do que Deus, Deus é maior do que a nossa ferida ou o nosso opressor. Ele pode mudar totalmente a nossa história, porque para Ele nada é impossível. E quando nós fazemos que a ferida ou o opressor tome conta da nossa vida, nós o estamos idolatrando, nós estamos dizendo o seguinte: Deus, você está em segundo plano. O que está em primeiro plano, o que rege a minha vida, é essa raiva, esse ódio, essa vontade de descontar a minha raiva, a minha vingança contra esse fato, essa pessoa que nos oprimiu. E temos que nos arrepender dessa legalidade. Nós temos que fazer com que essa legalidade seja totalmente retirada de nós, E Deus me fez entender que eu tinha essa semente de legalidade, essa semente da mentira, de que eu não era amado pelo meu pai. Isso me fazia ter atitudes erradas que machucavam as pessoas ao meu redor. E porque eu não estava sendo livre nesse meu sentimento, eu machucava as pessoas que estavam ao meu redor por causa desse sentimento. Aprendi que eu precisava liberar o perdão para o meu pai. E aprendi que enquanto eu não tivesse perdoado em o meu coração, essa ferida ainda continuaria aberta, afetando muitas pessoas que conviviam comigo. E assim o ciclo vicioso iria se perpetuar. Então, a primeira coisa é que nós precisamos ver onde está essa legalidade. Essa legalidade que faz com que Satanás plante uma semente de mentira. Graças a Deus, depois de tudo isso, eu pedi perdão publicamente para ele, e Deus me curou, Segundo a palavra que está escrita em Tiago 5,16, ele fala: confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Porque a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Então, meus irmãos, vamos fazer isso. Vamos ver onde está a semente, onde está a legalidade,
para que o nosso coração se endureça, e vamos pedir perdão a Deus, vamos liberar, vamos nos arrepender dessa legalidade, desse pecado, e fazer com que esse pecado saia das nossas costas, essa legalidade saia das nossas costas. E eu tenho certeza que algumas coisas são muito difíceis para nós fazermos isso de uma hora para outra. Eu estou contando isso para vocês, mas todo esse processo, desde quando eu pedi perdão e eu fui aceito, meu pai me aceitou novamente, demorou 5 anos para que meu pai ficasse mais próximo de mim. E graças a Deus, quando ele faleceu, ele me chamou naquele momento em que ele já estava muito fraco e falou: Joel, cuida da nossa família. Ele me reposicionou novamente como o filho mais velho, e ele me perdoou, e além de me perdoar, ele me recolocou novamente na posição de honra na nossa família. Então veja o que é que esse perdão, o que liberar esse perdão. Mas durante esse tempo todo eu estava livre, eu não ficava mais refletindo sobre isso, aquilo já não tinha mais domínio sobre mim. Então veja que essa questão de encontrar a legalidade e nos arrependermos dela, nós nos humilharmos perante essa legalidade, pedirmos perdão, é um primeiro passo para a restauração da nossa família. O segundo passo é que nós precisamos tomar uma posição firme de sermos o agente de transformação da nossa família. Nós precisamos bater o pé e dizer: olha, a partir de agora a minha família vai ser diferente, a partir de mim eu desprezo tudo isso que estava antes de mim, e eu não quero mais levar essas tranqueiras, essas maldições na minha família. Eu quero, a partir de mim vai ser diferente. Eu tomei essa decisão, ainda durante esses tempos que Deus estava falando comigo aqui sozinho, estudando sozinho aqui em Lavras. Deus falou comigo, e eu tomei uma firme decisão, eu tomei uma posição firme: a partir da minha geração, a minha família vai ser totalmente diferente. Eu decidi encerrar este legado de desgraças sobre a minha casa e a minha família. Vocês podem ver que nós temos inúmeras promessas de Deus para nós, nós temos que agarrar essas promessas grandiosas da Bíblia para nós. Por exemplo, em Salmo 68:6, Deus fala assim: Deus faz com que o solitário viva em família. Foi isso que aconteceu comigo, o solitário viver em família. Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões, E também em 2 Coríntios 5:17, a Bíblia fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Em Romanos 8, capítulo 8, versículo 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Então muitas vezes nós éramos escravos desses nossos temores, dessa legalidade, dessa semente da mentira que Satanás plantou em nossos corações. Mas Deus fala assim: não, vocês já não são mais escravos desses temores, mas vocês receberam o espírito de adoção, Vocês foram adotados na família de Deus, baseados no qual clamamos Abba, Pai, ou Paizinho querido. Nós podemos chamar a Deus agora de Pai. Deus Todo-Poderoso é o nosso papai. Nós precisamos tomar uma atitude, independentemente do que estejamos sentindo ou não sentindo. Enquanto nós estivermos escondendo atrás dessa legalidade que nos protege, entre aspas, não vamos conseguir resolver o problema de famílias desestruturadas. Eu falo que essa legalidade é mais cômodo, porque nós estarmos vestindo a roupa do vitimismo, de sermos vítimas, é muito mais fácil, porque se a gente é vítima, a gente não precisa tomar ação, É porque fica mais fácil, mais cômodo para nós, não precisamos nem agir e nem mudar. O culpado é o outro, é ele que tem a culpa e eu sou a vítima.
Na verdade, eu tenho aprendido que ninguém consegue mudar ninguém, né? A gente mal consegue mudar a nós mesmos, quanto mais aos outros, né? Então, eu tenho aprendido que nós devemos mudar a nós mesmos, sem cobrança, sem cobrar nada do outro, né? E por isso que é importante nós tomarmos uma decisão firme, né? Eu vejo, por exemplo, o José do Egito, ele tinha tudo para ser uma pessoa amargurado com seus irmãos, pelo resto da vida, por ser vendido como escravo. Mas o que ele fez? Ele foi mudando a si mesmo, sem reclamar. Tudo o que ele fazia bem feito. Quantas vezes José teve que recomeçar do zero, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo e teve que superar isso. Foi injustiçado pela esposa de Potifar e teve que superar isso. Quando ele foi esquecido pelo copeiro-chefe, durante os vários anos que ele estava lá na prisão, ele teve que superar isso. E quando ele ficou na frente de Faraó, pelo fato de ele não ter essas feridas emocionais, essa amargura dentro do coração dele, ele teve clareza na sua forma de agir e de se portar, né? Então, vocês podem perceber que ele não tinha os cadáveres da raiva ou do ódio nas costas dele, ele não carregava mais isso, né? Ele era um homem livre, ele estava tão livre que quando ele foi se revelar para os seus irmãos, né? Essa é uma palavra poderosíssima, e eu fico pedindo a mim: Senhor, me faz ter um coração de José, né? José, ele refletiu em tudo o que aconteceu com ele, e ele falou: não, vocês não precisam ter medo de mim, meus irmãos, vocês intentaram mal contra mim, mas o mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus transformou isso em bem, e foi para a conservação da vida que Deus me enviou antes de vocês aqui no Egito, para que se conserve toda a nossa família. Ele estava completamente livre dos seus sentimentos. Os seus sentimentos de amargura, de medo, de injustiça foram retirados, né? É interessante também que Jesus também não carregava esses cadáveres da dívida emocional com ele lá na cruz, né? Ele estava livre, apesar de ele estar sendo mutilado ali injustamente, né, pelos soldados. Ele pôde dizer assim naquela cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se fosse a gente, né, se fosse eu, né, eu iria amaldiçoar aqueles soldados que me cuspiram, que me pregaram os pregos aqui nas mãos, colocaram uma coroa de espinho. Judas, eu ficava pensando: nossa, Judas, quanto eu amei ele me traiu por trás, né? Os fariseus, mandantes do crime, né? Eles precisam ir para o inferno. Os discípulos, cadê os meus 12 que estavam sempre junto comigo? Eles sumiram na hora que eu mais preciso, né? Pilatos, que condenou injustamente, enfim, tudo e todos seriam culpados, mas não. Jesus, ele ficou livre, até na morte dele ele era livre emocionalmente, ele era livre para dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele não colocou essa culpa naquelas pessoas que estavam matando ele. Ele não colocou a culpa em nós, os nossos pecados ele carregou sobre si de forma livre, e por causa disso nós podemos ser libertos através da cruz de Cristo. E é interessante que Estevão, na morte dele, ele foi a mesma coisa, ele foi liberto, ele falou a mesma coisa: Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem, né? Então, quando nós mudamos, quando nós nos posicionamos, quando nós dizemos assim: a partir de mim vai ser diferente, independente do que eu sinto, do que eu estou vendo, da situação, né, eu vou encarar as coisas de modo diferente, isso vai abrir a possibilidade de mudar os outros em relação a nós, né? Nós vamos ver os outros falando: puxa, Joel, você é diferente.
né? Você é diferente das outras pessoas. Eu começo a perceber dentro do nosso relacionamento na família que é assim que acontece. Eu tenho mudado para melhorar a mim mesmo em relação à minha esposa, e eu vejo também o esforço da minha esposa melhorando ela mesmo para me agradar, e assim nós começamos a construir uma família estruturada. Então, só a cruz de Cristo pode fazer essas duas coisas: nos revelar a legalidade que está dentro de nós, para que nós possamos reconhecer o pecado e nos arrependermos disso e mudarmos a nós mesmos. Por isso que nós precisamos levar esse nosso sentimento para a cruz de Cristo, né? Falar: Jesus, eu sinto isso, eu preciso me libertar disso dentro de mim. Leva isso no meu lugar, naquela cruz, porque naquela cruz o Senhor já levou tudo por mim. E aí, quando nós damos a liberdade para o Espírito Santo agir dessas duas formas, nós finalmente temos uma maior probabilidade de consertarmos as nossas famílias. Então, você pai, faça isso. Você mãe, faça isso. Você jovem, faça isso. E não fique falando: meu pai não muda mesmo, minha mãe não muda mesmo. Mude você primeiro. Pai, mude você. Alcance os seus filhos, vá atrás dos seus filhos. Esposa, ame o seu marido. Marido, honre a sua esposa, honre ao seu marido. Marido, ame a sua esposa. Nós sabemos isso de cor, mas por que o nosso coração não consegue executar? Por que as nossas atitudes não conseguem executar? É porque, na verdade, nós temos essas barreiras ainda emocionais que precisam ser curadas. Leve isso à cruz de Cristo. Eu gostaria de orar para que o Espírito Santo de Deus nos revele como poderemos construir essa família estruturada, como nós podemos construir esse muro de proteção ao redor da nossa família, para que a nossa família consiga construir as suas casas de forma segura e livre. Vamos orar para que o Senhor possa curar as nossas famílias, para nós sermos livres para construirmos essa família e adorarmos ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos tem ensinado, Pai, a não termos uma família desestruturada. Pai, nós não queremos mais ter essas famílias desestruturadas, como nós vimos nos vários exemplos que está na própria Bíblia, para nos ensinar a não termos uma família desestruturada. Nós queremos, Senhor, ser libertos, nós queremos ter o nosso coração livres, nós queremos ter o nosso coração cheio de alegria do Senhor, queremos ter amor dentro das nossas casas, respeito, mansidão no falar. Pai, nós queremos ter sensibilidade para tratarmos uns aos outros. Pai, nos coloque em nosso coração a forma correta de agir, de falar, de pensar. Pai, transforma as nossas vidas e os nossos corações, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, que o Senhor venha a nos instruir. A Tua palavra diz: instruir-te-ei, né? E ensinarei o caminho que deve seguir. Pai, nos instrua e nos ensine o caminho que devemos seguir. Pai, muito obrigado, Pai, por mais esse estudo que nós tivemos da Tua palavra, e o Senhor venha abençoar as nossas famílias. Que a graça do Senhor Jesus, Pai, a comunhão do Espírito Santo, as consolações do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus estejam com nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Uma boa semana, um bom domingo para vocês. Que Deus os abençoe a todos nós. Amém. Obrigado.